Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer essas flâmulas bordadas. Olha que fofura! Eu fiz aqui versão masculina e feminina, mas o passo a passo para a gente poder produzir é o mesmo. E como vocês já sabem, para fazer essa aula eu estou utilizando as matrizes da coleção de matrizes lançamento do Farolzinho Ateliê, Floresta Encantada. E se você ainda não adquiriu essa coleção, corre porque o valor promocional de lançamento da pré-venda, ele se encerra hoje, dia 2 de dezembro. Mas a venda continua no nosso site. Aproveita porque ainda dá tempo. E os materiais que eu estou utilizando nesse vídeo, vocês já sabem, vocês encontram na loja da Boutique das Rendas. E eu vou estar deixando meu cupom de desconto para você aqui na tela. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo. Nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer uma flâmula bordada. Para fazer a nossa flâmula, eu estou utilizando aqui matrizes da coleção Floresta Encantada, que você adquire em nosso site. E hoje é o último dia do valor promocional, então corre e aproveita para você adquirir. E todos esses materiais vocês encontram na Boutique das Rendas. Eu vou estar deixando aqui na tela o endereço do site da Boutique das Rendas para vocês e também o cupom de desconto do Farolzinho Ateliê. Então, eu vou utilizar aqui um tecido que eu coloquei aqui, o fustão branco. Fiz um quilt na bordadeira e já tem aula aqui no canal ensinando você a como fazer o quilt na bordadeira, por isso que eu não vou fazer, e já bordei. Esse meu tecido aqui, estruturado, na verdade é uma manta, né? Eu tô utilizando a manta R2 com o fustão que eu já quiltei, e aqui ele tá medindo 30 centímetros por 30 centímetros. Eu centralizei a minha peça e bordei. Eu bordei ela um pouquinho acima do meio da minha peça, porque eu vou deixar mais ou menos como essa daqui, esse espaço dessa forma. Essa daqui eu fiz um pouquinho menor. Ela tem 25 centímetros por 30 centímetros. Eu achei um valor bem legal, talvez eu diminua essa daqui. Ainda não sei, então eu tô passando as medidas iniciais para vocês. Então, aqui a minha manta R2, ela já tá quiltada, tamanho de 30 por 30. Vou estar utilizando também as varetinhas de madeira. E lá na loja vocês acham dessa forma. Ela tem 30 centímetros a sua varetinha. No caso aqui, que eu fiz a minha flâmula com 25 centímetros, o que eu fiz? Eu cortei ela, porque senão ficaria essa madeirinha muito grande. E aí não fica legal, não fica harmonioso com a minha peça. Então, eu peguei uma serrinha e cortei ela, porque assim fica com melhor acabamento. Para poder fazer o detalhe da nossa peça, vou utilizar 30 centímetros ou 25 centímetros, se você fizer menor, de renda. E essa daqui é uma renda de tule, ela é super delicada e valoriza muito o nosso trabalho. Aviamentos, vou estar utilizando a fita pompom. Esse daqui é o pompom mesmo, esse daqui maiorzinho é o grelô. Ou eu confundi os nomes, porque esse daqui, ele é aquele que tem uma rendinha aqui. Eu acho bem bonito quando a gente vai fazer trabalho maior dessa forma. Só que esse daqui eu não tenho no azul, então por isso eu vou utilizar o pequeno. Se eu tivesse no azul, com certeza eu utilizaria o azul, porque eu acho que ele fica mais bonito para esse caso que é flâmula. Aparece mais, né? Vou estar utilizando também aqui 30 centímetros de passa-manaria, ou você pode utilizar também passa-fita crochê na cor azul, combinando com a minha peça. Vou utilizar aqui uma fitinha de cetim, essa daqui é número 1, para poder fazer essa parte aqui de segurar. Aí você pode utilizar o que você preferir. E vou utilizar 2 madrepérolas para poder fazer esse acabamento aqui na lateral, ó. Eu acho que dá maior charme você fazer o acabamento, detalhes fazem toda a diferença, vocês sabem que eu amo detalhe. E vou utilizar vários botõezinhos para poder dar uma decorada e compor a nossa flâmula. Agora, aos tecidos. Vou utilizar esse maior para o forro da minha peça, para forrar a parte de trás. Vou utilizar um tecido aqui de aproximadamente 15 centímetros, para poder fazer essa divisão da minha flâmula. E vou utilizar também 2 centímetros, 2 tecidos, medindo 10 por 12 centímetros,
para poder fazer essa parte aqui da minha alcinha que vai segurar a minha vareta. Os materiais são esses, então agora vamos ao passo a passo. Então, vamos lá, vou começar aqui pela minha peça. E eu vou riscar aqui, abaixo do meu coraçãozinho, 2 centímetros. Eu tô utilizando a caneta mágica, e aí eu vou fazer um risco aqui com 2 centímetros para dividir essa parte de baixo, onde eu vou colocar outro tecido para destacar a minha peça. Agora aqui, eu vou posicionar o meu passamanaria dessa forma e vou passar uma costura de segurança para prender ele ao meu tecido. Então, aqui já passei a costura de segurança prendendo o meu tecido. Agora, eu vou pegar esse outro tecido que eu cortei para poder fazer o detalhe e eu vou deixar direito da minha peça com direito do meu tecido, dessa forma, alinho. Agora, eu vou passar uma costura me baseando por essa risca que eu fiz de meio centímetro. A costura não pode ser maior que meio centímetro, porque esse espaço que nós temos aqui, ó, entre o final e a base da rendinha é de meio centímetro. Então, a intenção é que fique parecendo só o detalhe da rendinha. Se você costurar com mais de meio centímetro, não vai aparecer o detalhe da sua rendinha. Então, caso a sua margem de costura seja de 1 centímetro, deixa o calcador um pouquinho mais para baixo. Então, passei aqui minha costura com meio centímetro. Agora, aqui, ó, eu viro a minha peça. Tá vendo como fica certinho e fica somente o detalhe da nossa rendinha aparecendo? Eu vou passar uma costura para rebater aqui. Então, aqui agora que eu já costurei e rebati o meu tecido, eu vou virar a minha peça do lado avesso. Eu dou uma esticadinha no meu tecido e eu vou passar uma costura na parte inferior de segurança para deixar o meu tecido bem esticadinho. Agora, com a minha costura passada, a hora que eu estico, ele fica bem alinhadinho. O que que nós vamos fazer? Para não deixar a peça assim, ó, esse quadradão, eu acho que quando a gente está fazendo peças para enxoval de bebê, a delicadeza deve ser assim, coisa primordial. Então, se deixar a peça reta, eu acho que fica uma coisa assim, perde a delicadeza. Então, eu prefiro sempre dar uma arredondadinha, fazer um charminho que deixa a peça mais delicada. Então, nesse momento agora, eu vou pegar aqui a minha régua, a caneta mágica novamente, e eu vou marcar dessa base que eu costurei 3 centímetros, ó, dessa linha que eu costurei aqui, 3 centímetros. E aqui eu já tenho marcado o meio da minha peça, eu venho aqui, eu alinho novamente a minha régua e passo aqui para eu achar o meinho. Dessa ponta a essa que eu fiz o risco, eu vou aqui passar uma linha reta. E a mesma coisa do outro lado. Passei uma linha reta. Agora, eu pego essa régua redondinha que eu tenho. Se você não tiver, pega um cone de linha, qualquer coisa. E eu vou aqui, ó, arredondar essa lateral, pra ela não descer retona. Então, eu venho aqui e arredondo essa lateral. Aí, a minha peça vai ficar desse jeito, ó, já fazendo um biquinho mais delicado. Agora, eu venho e vou passar uma costura na parte interna, tá bom? Porque depois eu vou cortar pelo risco. Eu passo uma costura pra segurar todo esse meu tecido. Ó, então tá prontinho. Agora, eu vou recortar acompanhando a risca que eu fiz. Então, pessoal, olhando aqui a minha peça, pelo tamanho da minha matriz, esse ramo é de 13 por 18, eu achei que ia sobrar muito espaço de um lado e do outro, e aí ia deixar minha peça meio assim, sem harmonia. Então, eu decidi diminuir. Do meu risco para o lado, eu marquei 12 centímetros e 12. Aí, a minha peça vai ficar com 24 centímetros de largura por 30 de comprimento. O mesmo tamanho da peça feminina. E agora, aqui, eu já passei a minha risca reta. E eu venho aqui, ó, o bico já tá pronto e vou fazer a mesma coisa. Vou arredondar esse canto e a mesma coisa do outro lado.
e passo uma costura para a parte interna de segurança, margeando toda a peça. Bom, então agora aqui com a peça já no tamanho correto finalizada, agora eu vou para a bordadeira bordar o nome e depois a gente continua o processo da montagem da nossa flâmula. Já bordei o nome na minha flâmula e eu vou agora aplicar a minha renda. Coloco direito aqui da sua renda, vê direitinho, e aí eu vou passar uma costura aqui para poder aplicar essa renda. Com a minha renda aplicada, vou cortar aqui na lateral o excesso que sobrou. E agora aqui eu vou usar o meu tecido. No sentido que ele tem 10 por 12 centímetros, eu vou fazer o seguinte. Eu dobro ele ao meio. Vinca com a sua unha ou passa-ferro. Encontro aqui ponta com ponta do meu tecido, dessa forma. E agora aqui eu dobro novamente. E aí, eu vou passar uma costura do lado de cá e do lado de cá para rebater. E depois, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro tecido. Agora que eu já fiz aqui os meus tecidos para servir para segurar a minha vareta, nós vamos dobrar ao meio para aplicar aqui na flâmula. E eu pego aqui, ó, da ponta externa do meu tecido para dentro e eu vou marcar 3,5 centímetros de um lado e já marquei também do outro. Tô sempre utilizando a caneta mágica. E agora aqui eu vou posicionar esse meu tecidinho dessa forma, do risco para dentro. Então, vou acertar ele aqui, coloco assim, do risco para dentro, e desse outro lado, a mesma coisa. Então, alfinetei aqui, e agora passo uma costura aqui para segurar esse tecido. Os dois tecidos estão costurados. A gente já tá quase finalizando a nossa peça. Agora, eu vou aplicar o pompom em toda a volta. Se você quiser, você também pode aplicar. Se não, você pode também ficar à vontade para pular essa etapa. Então, agora eu vou aplicar aqui a minha fita pompom. A fita pompom, eu venho aplicando ela dessa forma na beirada, pegando aqui em cima sem pegar bem na pontinha. É mais uma costura de segurança. Na parte de cima eu não vou aplicar, eu vou aplicar em toda a volta aqui. A nossa flâmula está praticamente pronta e eu vou aplicar o forro. Eu corto o meu forro maior, não cortei ele de acordo com a peça. Vou colocar a minha peça dessa forma aqui. E vou alfinetar toda a minha peça. E aí, eu vou passar uma costura, fechando toda essa minha peça e já costurando o forro. Então, alfineta e depois a gente costura. Eu vou deixar um espaço aqui para depois desvirar a minha peça. Então, eu deixo mais ou menos um espaço de 4 centímetros e eu vou costurar toda a volta. Agora, essa costura, ela vem de meio centímetro e eu sempre vou costurando e ajeitando o meu pompom pra dentro. Costurado meu tecido de forro, vou retirar os alfinetes e vou cortar todo o excesso em volta da minha peça. Então, com o meu tecido costurado, eu vou desvirar a minha peça por essa abertura que eu deixei. E aí, eu deixei o tecido aqui, como sempre, maiorzinho. Na ponta de baixo, aqui no biquinho, eu vou fazer um pique para ele ficar bem certinho. E pode fazer pique em toda essa lateral que tá arredondada também.
porque assim, a hora que você for desvirar a sua peça, ela senta melhor. Essa desvirada, agora eu vou rebater toda a minha costura e aproveitar para fazer o fechamento dessa abertura que eu deixei aqui para desvirar a minha peça. Bom, então agora que a gente já finalizou a parte de costura da nossa flâmula, nós vamos começar a fazer os detalhes. Para isso, agora eu vou utilizar botõezinhos, as duas meia pérola de 1 centímetro e tô utilizando também aqui strass. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa flâmula, ó, eu usei os strass para decorar o nome, eu vou usar também nessa versão masculina. Então, aqui eu vou utilizar o strass azul. Ele dá maior charme. E também tem o strass rosa, além do transparente. Vocês encontram esses materiais lá na boutique. Aqui, eu vou estar utilizando, então, o azul. Vou utilizar cola instantânea, uma agulha com linha de crochê. Isso fica opcional, você usa se você quiser, que eu acho que vai ficar mais bonito, porque o botão é grande. Já serrei aqui a minha madeirinha, ó, ela tá com 25 centímetros. E coloquei para esquentar a minha caneta aplicadora de strass. E vamos utilizar também a fita de cetim, essa é a de meio centímetro, a número 1, e tem 35 centímetros de fita aqui. Eu vou começar costurando o botãozinho nessa parte aqui de cima. Então, eu vou usar um botão assim desses grandes. Já costurei aqui um botão e eu vou costurar o do outro lado. Então, costurei aqui os dois botõezinhos e agora eu vou começar a aplicar o strass. Já coloquei os meus strass aonde que eu quero dar o efeito do brilho. E agora que a minha caneta ela já tá aquecida, e é só você apoiá-la aqui em cima do strass, segura um tempinho, que daí já ativa a colinha que tem embaixo do strass, ela solta e gruda no lugar que você quiser. Meus strass já estão colados. Agora eu vou utilizar o botãozinho, para isso eu vou colar eles com cola instantânea. Se você tiver aquela cola... Como que é o nome? Peraí que eu esqueci. A cola chama E6000. Se você tiver aquela cola, ela é ótima. É bem boa e eu até te indico a usar ela em vez da cola instantânea. É que eu tô sem aqui no ateliê, por isso que eu vou utilizar a cola instantânea. Colei aqui. Agora eu venho aqui com a minha varetinha, passo ela por dentro da minha peça. Vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui também na ponta. Coloco a minha fita e já venho com a meia pérola. Seguro a meia pérola aqui um pouquinho até ela colar. A varetinha, ela tem 1 centímetro de diâmetro, então dá certinho com essa meia pérola de 1 centímetro. E aí, vou fazer a mesma coisa desse outro lado, só lembra de alinhar a sua fita aqui, pra ela ficar esticadinha certa. E é isso, está prontinha a nossa flâmula bordada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho pra você. Hoje a gente encerra, agora à tarde, às 15h55, a nossa Maratona Faroflix lá no Instagram. E foi uma semana muito cheia de conteúdo e eu espero que ela possa ter feito a diferença pra você. Então, aproveita para você adquirir essa coleção de matrizes no valor promocional. E não esquece, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu curtir, incentiva esse conteúdo e se inscreve no canal.
Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!